Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques da edição de hoje. Procedimentos estéticos sem cirurgia ganham espaço no mercado. Comissão de Direitos Humanos realiza reunião na Câmara. Aprovada a proposta que altera regras de recebimento de pensão para mulheres. O Jornal Câmara está no ar. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que aumenta a aposentadoria de trabalhadoras de iniciativa privada e permite o recebimento de pensão por morte em valor inferior a um salário mínimo. De autoria da bancada do Democratas, a emenda foi aprovada por 344 votos a 132, com 15 abstenções. A aprovação só foi possível por causa de um acordo entre os líderes e o governo. O texto base tinha um trecho que permitiria o pensionista receber menos de um salário mínimo se alguém na família tivesse outra fonte de renda. Agora, a renda que contará para o cálculo da pensão será apenas do viúvo ou da viúva. Caso o pensionista tenha um salário formal, receberá apenas 60% do salário médio do cônjuge falecido. Mas se perder a renda e cair na informalidade, a pensão automaticamente subirá para um salário mínimo. A Comissão de Direitos Humanos da Criança, do Adolescente, do Idoso e Pessoas com Deficiência realizou na manhã desta sexta-feira, 12 de julho, uma reunião para análise e votação de projetos. Entre os aprovados, a garantia de espaço em estabelecimentos privados para idosos. Projetos como a disponibilização de uma porcentagem de mesas em locais privados da cidade de Mossoró para garantir o acesso das pessoas com deficiência. Projeto como um trabalho contínuo com o idoso, apresentado pela presidente dessa casa, inclusive falando sobre parcerias, onde a gente pode trazer parceiros como universidades, como instituições privadas, para fazer um trabalho durante todo o ano com o idoso, inclusive na área de cursos, de aprender novas técnicas, de dar lazer e condição de elevar a autoestima do idoso. Um dos objetivos da Comissão de Direitos Humanos é garantir o direito das pessoas com deficiência. A Câmara Municipal trabalha com o município para que o município possibilite o cumprimento desses direitos. A Semana de Conscientização do Autismo é um exemplo disso. Agora, a Casa Legislativa trabalha para a instituição da Semana de Conscientização aos Deficientes Visuais. Trabalhamos aqui com muito cuidado para que os projetos que estão aqui apresentados possam ser valorizados e possam ser postos em prática, como é o caso dos projetos que nós já apresentamos, inclusive no nosso mandato, da Semana de Conscientização do Autismo, do símbolo de identificação nas placas de pessoas com deficiência com símbolo do autismo, onde, além de apresentar, de passar nas comissões, de a gente conseguir aprovar, nós buscamos parcerias para que esses projetos entrassem em vigor. Semana de Conscientização há 2 anos acontece no Partage Shopping. O símbolo do autismo, ele foi criado, o CDL chegou como parceiro e confeccionou as placas, e hoje nós tivemos aqui um projeto também da Semana de Conscientização das Pessoas com Deficiência Visual. Nós sabemos que essas pessoas têm uma grande dificuldade, nós que convivemos, que somos parceiros, que apoiamos as pessoas com deficiência na cidade de Mossoró, entendemos essa dificuldade. E ter uma semana de conscientização como temos a do autista é importantíssimo. Trabalho com o idoso também foi pauta na reunião. Nós sabemos que o idoso ele contribui a vida toda, ele está no seu último estágio de vida e precisa ser valorizado, precisa se resgatar a autoestima, que muitas das vezes ele já viveu muito, já contribuiu muito com a sociedade, se sente meio que num canto, e nós precisamos valorizar. O Jornal Câmara vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos conferir as novidades do mercado estético em procedimentos que ressaltam a beleza sem cirurgia. Não saia daí. Nada nesse mundo é mais importante do que o meu filho. Eu conheço algumas pessoas que realmente não vacinam os filhos, né? Eu acho que é um retrocesso. Quando você não vacina uma criança, você deixa essa criança aberta a vários tipos de doença.
Nunca dei uma vacina pensando, ai, coitado, meu filho vai ter uma febre, vai ter dor, um dia, 2 dias. Eu sempre penso, eu vou estar vacinando meu filho para protegê-lo de uma doença pior. Todas as vacinas que o governo oferece, eu sempre dei. Eu sigo a cartilha a dedo. Meus carinhos estão todas as minhas vacinas, eu já tomei. Se ele pegasse uma doença por eu ter escolhido não dar uma vacina, eu garanto que eu carregaria essa cruz para sempre. Eu estaria carregando uma coisa que eu tomei a decisão de fazer ele correr o risco. Eu decidi que eu vou dar para ele todas as possibilidades de blindá-lo de qualquer risco. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara, agora para falar sobre saúde. Quem não gostaria de fazer umas melhorias no corpo, no rosto? Na verdade, é cada vez mais frequente a procura por procedimentos estéticos que suavizem rugas, reduzam medidas. O que tem conquistado pacientes são os procedimentos sem interferência cirúrgica. Nesse segmento existem vários tipos de procedimento, específicos para cada parte do corpo. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre harmonização facial. O que as pessoas não entendem é que a harmonização facial não é um procedimento, e sim um conjunto de procedimentos que a gente pode incluir a lipoaspiração facial, fios de sustentação, preenchimentos e a própria toxina botulínica, que é o conhecido como o Botox. Então, para fazer a harmonização, a gente vai ter que fazer um diagnóstico facial, não só da estrutura mole, que é a pele, músculo, como também a estrutura óssea. Saber se o paciente está com alguma deficiência na parte da mandíbula, na parte da maxila. E, se sim, a gente vai trabalhar com volumizadores, que pode ser ácido hialurônico, pode ser PMMA, hidroxiapatita. Existem inúmeros tipos de materiais preenchedores. E quem pensa que essas melhorias têm como público apenas a melhor idade está enganado. O número de adolescentes que se submetem a esses procedimentos não para de crescer. A gente tem uma procura variada. Então, quando a gente tem aquele jovem de 18 anos que tem aquele nariz um pouquinho, que tem aquele calo ósseo, né? Ou tem um nariz um pouquinho de batatinha, aquele nariz mais redondo, eles nos procuram para fazer a rinomodelação, que é um procedimento muito procurado nos jovens. Também o lábio, aumento labial, a escultura labial. Pacientes que têm um lábio fino, eles nos procuram também para fazer. Então, assim, é muito relativo. Já a paciente de 50, 60 anos, já tem mais indicação para a parte de lift sem cirurgia, que é os fios de sustentação. Então, assim, geralmente é muito variado a idade. A durabilidade dos procedimentos depende de vários fatores. Independentemente de qual seja o método estético, a manutenção é indispensável. Vai depender de acordo com o paciente. O paciente tem um quadro sistêmico diferente do outro. Então, vamos supor, uma paciente que tem uma nutrição não tão boa, tem uma pele mais ressecada. O ácido ele vai nutrir aquele tecido e vai durar menos do que um paciente que já se cuida mais, tem uma alimentação balanceada, tem uma pele não tão ressecada. Geralmente, pacientes jovens, o ácido hialurônico dura mais do que um paciente mais idoso. Então, a gente pode lançar mão de outro material, que é o material definitivo. Na verdade, ele não é definitivo, por quê? Ele é definitivo por se ficar no organismo até o resto da vida. Mas ele não se torna definitivo porque ocorre a necessidade de repetição do procedimento. Melhor que ter que reparar os traços do tempo é prevenir. Usar o protetor solar é indicação para antes e depois de qualquer procedimento. A estética tem que se tornar um hábito na vida do paciente. A gente tenta introduzir o quê? Produtos home care, para ele estar se cuidando em casa, use protetor solar para retardar o envelhecimento. O que muita gente pensa que, eu tenho uma ruga aqui, vem a primeira vez, resolve, vai ficar para o resto da vida? Não. Porque quantos anos não passaram para aquela ruga ficar naquele estado? Então, a gente consegue resolver, mas tem que ter uma manutenção. Tudo na vida tem que ter uma manutenção, nada é realmente definitivo.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Câmara. Se você quiser rever as nossas reportagens ou acompanhar a nossa programação, é só acessar mossoró.rn.leg.com.br. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia durante toda essa semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!